Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha essa noite. Mais uma vez, na nossa sessão da Câmara e também através das redes sociais. Quero abrir a minha fala falando de algumas indicações e pedidos de informação que eu faço nessa casa. Quero falar sobre o repasse da AMA de R$1 milhão. Esse repasse já está no orçamento desse ano. Então, a AMA tem um prazo para começar a construir sua sede. Então, peço que o Executivo Municipal acelere esse pagamento para que a AMA possa começar a construção da sua sede, tendo em vista que esse dinheiro já está no orçamento, já foi colocado ano passado, está no orçamento desse ano, então já está previsto que esse R$1 milhão vai para a construção da sede da AMA. E também tem uma emenda parlamentar que veio através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, no valor de R$450 mil, o ano passado, que foi pago e não foi repassado para a AMA ainda. Então, peço que o Executivo Municipal acelere, porque as meninas precisam desse dinheiro. Fiz também um pedido de informação 028 e o 029, pedindo de informação sobre a questão da falta de água, que muitas vezes já usei a tribuna para isso, e fiz mais um pedido de informação, que é o assunto que eu quero falar logo em seguida. E fiz um pedido também em forma de indicação, que é para a isenção fiscal dos produtores rurais. Nós tivemos um fato, uma tragédia climática que nós nunca tivemos no nosso município, nós tivemos semana passada. Eu quero dizer que a gente está, todos os vereadores aqui dessa casa, cada um do seu jeito, trabalhando de alguma forma, e parabenizar todas as secretarias que se mobilizaram para ajudar as pessoas naquela madrugada, aquela chuva de granizo que atingiu a maioria dos nossos produtores rurais. Então, quero deixar aqui minha solidariedade, meu carinho a todas essas famílias e parabenizar a Secretaria de Planejamento, que trabalhou muito, Secretaria do DSU, Secretaria de Agricultura. Parabéns por toda essa equipe. O Ortrave estava lá também, com seus agentes ajudando, orientando as pessoas, né, as pessoas fazendo cadastro para receber o seu Eternite, enfim. Mas nós precisamos avançar em outros programas também, na questão também de prevenção, para que a gente possa prevenir. Já vi que alguns vereadores já fizeram sugestão sobre isso, a questão do antigranizo. Nós precisamos prevenir isso no nosso município, que não aconteça, que não se repita. Por isso, estou pedindo a isenção fiscal, porque os nossos produtores foram atingidos, eles não vão ter a mesma safra, não vão ter a mesma arrecadação, não vão ter o mesmo desempenho, mas o imposto está aí para ser pago. Então, que o Executivo Municipal avalie quem foi atingido e isente de alguma forma, enfim. Nós, como legisladores, não podemos colocar algumas coisas que o Executivo, só ele pode destinar, mas a gente pode indicar. Por isso, estou fazendo essa indicação. Quero falar hoje, senhor presidente, de um pedido de informação que eu já solicitei nessa casa, mas é um assunto que é de extrema importância e que realmente me preocupa. Inclusive, hoje estamos recebendo alguns vigilantes de segurança das nossas escolas e CMEIs na nossa sessão de hoje. E hoje eu venho nessa tribuna para tratar desse assunto muito sério. E quero falar isso com muita responsabilidade, porque eu não estou aqui, mais uma vez repito, para fazer acusações levianas, mas para cobrar o que é justo, o que é legal e, principalmente, o que é correto. Estou falando do contrato 70/2025, referente ao pregão eletrônico, que foi feito esse ano, que o objeto é a prestação de serviço da vigilância patrimonial nas nossas escolas e CMEIs da rede municipal. O contrato foi assinado dia 19 de maio, a execução teve início dia 26 de maio desse ano, e, desde então, os profissionais, até hoje, final da tarde, acabaram assinando algumas carteiras, né? Porque os funcionários começaram uma mobilização. Mas não tinha nenhum trabalhador nem registrado, nem com contrato, nem passaram pelo exame admissional. E o mais grave de tudo isso, porque nós estamos falando de um pregão que passou lá pelo Executivo Municipal, com todas as formas legais, e nós estamos falando de segurança das nossas escolas, das nossas crianças. Desde que nós comentamos aqui que foi colocado em seguranças, nós nunca mais tivemos problemas. Nós nunca tivemos problemas com nenhum desses funcionários, com nenhum dos seguranças das escolas.
E por isso, o mais grave é que não houve nenhuma reunião de transição com os vigilantes, ninguém da empresa conversou com eles, ninguém explicou o prazo, não apresentou contrato em qualquer procedimento básico. Simplesmente eles só começaram a trabalhar e continuaram trabalhando. E quero parabenizar vocês, porque vocês não deixaram os nossos filhos na mão. Vocês continuaram no CEMEI fazendo o trabalho de segurança, mesmo sabendo o que poderia acontecer. E eu estou falando aqui que não está certo. Porque a CLT, no artigo 29, determina que o registro deve ser feito em até 5 dias úteis após a admissão. E na R7 do Ministério do Trabalho, exige que o exame admissional seja feito antes do trabalhador começar suas atividades, que não foi o que aconteceu. Sem esse exame, não pode haver admissão legal, muito menos atuação ativa em atividades escolares. E o exame não pode ser feito com data retroativa. Ou seja, os vigilantes estão prestando serviço dentro das escolas e do CEMEI, desde o dia 26 de maio, sem vínculo formal e sem cobertura legal, e esses profissionais estão expostos a risco. E expõe também o município de responsabilidade trabalhista e administrativa. E quero deixar isso muito claro, que os trabalhadores não têm culpa. Então, espero que eles não sejam perseguidos, porque o trabalho deles tem sido feito. Estão cumprindo a sua jornada de trabalho com responsabilidade, oferecendo segurança para as nossas crianças nas escolas. Quem está em falta é essa empresa que assumiu o contrato público e que não vem nem fazendo o básico, que é principalmente ouvir os trabalhadores, fazer o exame admissional, assinar o vínculo. E está também em falta a administração municipal, o prefeito municipal, que deveria fiscalizar, porque dentro do contrato existem fiscais que fiscalizam todo esse contrato, designado pela prefeitura. E, agora, mais uma vez, falha no acompanhamento de contrato que exige uma atenção máxima. Nós estamos, repito, falando da segurança das crianças das nossas escolas. Sabe por que aconteceu isso? Porque, ao invés de fazer o reajuste e renovar o contrato com a outra empresa que já tinha, foi lançada uma nova licitação nos 45 do segundo tempo. Se essa empresa que ganhou essa licitação tivesse acontecido qualquer problema no meio dessa licitação, as nossas crianças tinham ficado sem seguranças nas escolas. Falta responsabilidade do administrativo, do Executivo Municipal. E a Lei 14.133, que rege os contratos administrativos, determina o artigo 117 que a execução contratual deve ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados, que devem verificar, inclusive, a regularidade dos profissionais alocados. E o edital também prevê isso. O edital também prevê isso. Persistindo a irregularidade, o município pode, inclusive, rescindir o contrato. Então, o que eu quero perguntar é o seguinte: como que é possível que trabalhadores que estejam atuando há mais de 2 semanas, dentro das escolas, sem registro, sem exame admissional, sem reunião, sem nenhum respaldo legal, como é possível que o município de Videira, que foi entregado para essa gestão, organizado em muitas coisas que era só dar sequência, como é que deixa desse jeito? Por isso eu quero deixar aqui, presidente, minha cobrança formal, já fiz o pedido de informação nessa casa que foi para leitura hoje, que a prefeitura notifique essa empresa se ela não regularizar urgente o registro e os exames admissionais de todos esses seguranças, que os fiscais cobrem isso, porque eles têm uma comissão para fazer isso. E se nada... Só um pouquinho, vereador, já te dou, deixa eu só concluir. E se nada for feito, quero fazer um encaminhamento necessário à Controladoria Municipal, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual, porque o que está em jogo aqui não é só uma questão política, é o respeito da lei, desses trabalhadores, a responsabilidade com o dinheiro público e a segurança das nossas crianças. Porque se acontecer alguma coisa dentro dessas escolas, onde nós não temos
nenhum desses seguranças registrados e nem com contrato, porque tragédia não escolhe o dia. Ela simplesmente acontece. Então, a gente não pode tratar isso com descaso, nem colocar em risco quem está lá trabalhando e nem as nossas crianças. Pode falar, vereador. Vereadora, falando também da segurança das escolas, chegou até mim, por reclamação de alguns professores, a questão da folga dos seguranças também. Antes eles faziam uma folga do meio-dia, né? Sim. E agora parece que eles são obrigados a tirar, além dessa folga do meio-dia, 20 minutos na parte da manhã e mais 20 minutos na parte da tarde. Exatamente. Então, nesse tempo, as escolas ficam deixando a escola vulnerável, né? Isso Os professores mesmo. falando que na hora de pico, lá eles precisam se afastar, não por vontade deles, mas é obrigatório pela empresa tirar esses 20 minutos, deixando assim as escolas vulneráveis nesse período aí. Tá certo, obrigado, vereador. Por isso que tem os fiscais para fiscalizar a questão desse contrato, para que não acontecesse isso. Por que nós vamos deixar as nossas crianças sem segurança nas escolas nesse tempo? Se antes não era assim. Mas é que é o seguinte, o fiscal, quando ele vai analisar um documento sério do Executivo Municipal, nós estamos falando de dinheiro público, quando ele vai analisar, ele tem que dar exemplo, não é? Ele tem que dar exemplo. Jason, coloca para mim um videozinho aqui na tela. Esse é um vídeo de um dos fiscais, olha lá, dia 27 de maio, Roberto Zoller, às 21h03, às 9h03 da noite. Esse carro, sabe para que serve esse carro aí? Passeando no centro da cidade, inclusive quando saiu aqui da sessão da Câmara, passando pelo centro, foi para o shopping, jantou com o carro da prefeitura. Um servidor que não pode usar esse carro é um dos fiscais desse contrato. E sabe para que é esse carro? Pode voltar, Jason. Esse carro é da Secretaria de Educação. Esse carro é para ser usado para passar em todas as escolas esse mês para ver se está tudo correto. Agora eu pergunto para vocês, à noite a escola está aberta? Não. Ele não tem autorização para usar esse veículo. Inclusive, pode voltar, Jason, pode voltar para mim aqui. Inclusive, a denúncia já foi para o Ministério Público, com todas as informações necessárias. Já recebi o retorno do Ministério Público, depois, se os vereadores quiserem, porque isso é um assunto, mais uma denúncia do Ministério Público, dessa administração. Se os vereadores quiserem utilizar e ver o que foi dito pelo Ministério Público, inclusive o Ministério Público acatou fez um pedido, né, uma resposta, então, para o Executivo, pedindo para apresentar toda a documentação no prazo de 15 dias, notificando essa denúncia. Está aqui a denúncia, está aqui o documento. Jason, tem a foto lá do pedido do Ministério Público? Está lá no telão, está lá, despacho de atuação, o município já foi atuado, vai ter que responder mais uma denúncia do Ministério Público. Toda semana eu tenho que vir aqui falar de uma denúncia do Ministério Público. Está lá, notícia de fato, vai para o final. Está lá, depois se os vereadores quiserem ler, dar uma olhadinha, está lá. A prefeitura tem 15 dias para responder por que o servidor está usando esse carro, que é da prefeitura, que ele não pode usar, para uso pessoal. Para ir para casa, para ir para o shopping, para ir passear. Está lá. Oficia-se o município de Videira, apresente as normas, apresente registros de solicitação de autorização. Então, eu não venho fazer fala nilviana aqui. Vocês podem até colocar a nota oficial depois, mas com o Ministério Público ou com o MP a gente não se brinca. Então, o que não está funcionando e não estão respondendo, a gente tem que trazer aqui para a população. Então, ao invés de fiscalizar o contrato, dar atenção para esses trabalhadores, que, aliás, quero agradecer vocês de não ter deixado as nossas crianças fora da escola, você pode falar o que quiser, querido. Você vem na sessão com o carro, que você não pode. Hoje tu veio de carona, mas todos os dias tu veio com o carro. Então, está aí. Responda o que você tem que responder e pronto. Usando o carro da Prefeitura Municipal para uso pessoal. É isso que eu tinha para falar hoje, senhor presidente. Peço mais uma vez atenção e respeito, porque eu posso usar a tribuna, usei a tribuna, não ofendi ninguém e usei a minha palavra devidamente como eu deveria. Gostaria que o pessoal não se manifestasse.